Saudações intergalácticas! Então, chegamos a mais uma onda encantada do Tzolk'in. Essa aqui é a onda encantada do Enlaçador de Mundos. Então, a onda encantada passada foi a onda do Caminhante do Céu. A quinta onda encantada do Tzolk'in, que falava sobre a gente unir o nosso céu com a nossa terra, unir matéria e espírito, mente e consciência, né? E agora a gente chegou na onda encantada do Enlaçador de Mundos, a sexta onda encantada do Tzolk'in, que é uma onda encantada para a gente enlaçar os mundos da morte e da vida. Então, esse é o propósito do ciclo que a gente começa hoje. Cara, eu acho muito interessante essa reflexão sobre o que é a morte, sabe? O que é a morte pra gente? Muitas pessoas veem a morte como um tabu, uma coisa que traz medo, né? A origem, assim, a raiz dos nossos medos é o medo da morte. Então, que nessa onda a gente possa aprender a morrer, ressignificando a morte. Porque a morte nada mais é do que um processo de nutrição para uma nova vida. Então, essa é uma onda que a gente vai trabalhar muito esse desapego, sabe? O desapego das nossas velhas faces, das nossas muletas, sabe? Muitas vezes uma muleta, assim, pode ser um papel de vítima, sabe? Então, às vezes a gente tá tão identificado com o papel de vítima na nossa vida que parece que a gente é mesmo a vítima de tudo que acontece. E nessa onda encantada, a gente tem a oportunidade de desapegar desse papel, percebendo que não somos vítimas e que é preciso morrer para que uma nova vida possa florescer, uma vida com mais autorresponsabilidade, um eu mais observador e menos impulsivo, sabe? Então, é mais ou menos sobre isso, um pouquinho assim, né, resumindo, é sobre isso que a gente vai estar tratando, assim, nesse próximo ciclo que a gente começa hoje. Então, falando como eu fiz nos outros vídeos, né, falando pelos pulsares, o tom magnético, que nessa onda encantada é o Enlaçador de Mundos, ele é o primeiro tom do pulsar da quarta dimensão, que é o pulsar do tempo. O próximo tom desse pulsar é o tom harmônico, o quinto dia da onda encantada. E nessa onda, no tom harmônico, nós temos o cachorro harmônico branco. O cachorro é o amor, a lealdade e o poder do nosso coração. E é o amor, a lealdade e o poder do nosso coração que nessa onda encantada nos ajuda a reunir recursos para atingir o propósito de desapegar. Então, que a gente consiga se olhar com amor e reconhecer que é por amor que a gente precisa morrer para algumas coisas, sabe? É por amor a nós mesmas. Então, é isso que o cachorro harmônico traz nessa onda. O tom harmônico também é o tom que dá os comandos, que, digamos assim, direciona e potencializa a onda encantada. Então, o nosso direcionamento e a nossa potencialização nessa onda, ela vem da energia do cachorro, que é o amor incondicional, a lealdade a nós mesmos em primeiro lugar, para depois, naturalmente, essa lealdade poder se expandir para as nossas relações. E também o reconhecimento que é a partir do nosso coração que a gente vai conseguir criar uma realidade mais favorável, sabe? Os nossos sentimentos, o que a gente sente no coração, tem mais poder do que os nossos pensamentos. Apesar de os dois estarem ligados, os nossos pensamentos geram sentimentos, né? Mas então que a gente esteja atento a essas duas coisas, os pensamentos e os sentimentos, que esses pensamentos estão gerando, porque esses sentimentos que estão no nosso coração, eles têm uma vibração muito forte que tem o poder de harmonizar ou não a nossa realidade. Então é essa conexão, assim, com o sentimento mesmo, com o sentimento que vai nos ajudar a reunir recursos para desapegar do que precisa morrer, né? Depois, o próximo tom desse pulsar é o tom solar. E nessa onda encantada nós temos o mago solar branco. O tom solar é o tom da intenção, o tom que realiza. Então, assim, é como se fosse a essência do propósito, sabe? O que está por trás desse propósito do desapego,
qual é a nossa intenção com esse desapego? A nossa intenção nesse ciclo, então, é estarmos presentes e receptivas para a realidade. Essa é a energia do mago, a presença, a receptividade e o encantamento. A partir de um estado de presença, naturalmente a gente encanta a vida, encanta tanto para nós, consegue perceber a vida como um grande encantamento, quanto vamos encantar o nosso entorno. E a receptividade de mago também vem dessa presença, porque a presença traz uma abertura para qualquer situação, porque a gente se torna receptiva desapegando do que é bom e do que é mal, sabe? Qualquer coisa que acontece é um ensinamento e eu estou aberta e receptiva para o que for, sabe? Então, a intenção por trás do desapego e da morte desse ciclo, a intenção por trás dessa ação de morrer é nos tornarmos presentes como lindas e lindos magas e magos solares. E aí, o próximo tom desse pulsar, que é o pulsar da quarta dimensão, o pulsar do tempo, é o tom cósmico, que traz a transcendência da onda encantada. O tom cósmico é a transcendência, a presença e a perseverança. E nessa onda encantada nós temos espelho cósmico branco. O espelho é a ordem, o infinito e o refletir. O arquétipo do espelho é o yogi, então é uma energia assim, de compromisso com a autotranscendência, de compromisso com a conexão com o nosso eu mais profundo, sabe? Então, é esse compromisso, essa disciplina com a nossa superação, com a superação do nosso ego que vai nos trazer a sensação de estarmos transcendendo, que vai nos ajudar a transcender esse propósito, esse comando e essa intenção. Então, o espelho ele é tão forte assim que ele consegue ordenar o infinito, sabe? Quando a gente pensa em infinito, é algo assim um tanto abstrato para a mente racional. E o espelho ele torna ordenado, ele reflete essa infinitude que nós somos de maneira ordenada. Então é a conexão com essa energia do espelho, do yogi, que vai nos ajudar a perseverar nesse propósito também, a transcender esse propósito e estarmos presentes. É no compromisso com a nossa autotranscendência que a gente alcança a presença de um yogi. Então, esse é o pulsar da quarta dimensão. E aí, agora nós vamos falar do pulsar da primeira dimensão, que é o pulsar da vida. E nesse pulsar nós temos o tom lunar, o tom rítmico e o tom planetário. No tom lunar, é o momento em que a gente acessa o desafio da onda encantada. E nessa onda encantada, o desafio é a mão lunar azul. A mão é a realização, o conhecimento e a cura. Então, assim, a gente se lembrar da importância da gente estar realizando com as nossas mãos a nossa missão, vai nos trazer estabilidade nesse processo de morrer. A importância da gente se lembrar que essa morte, na verdade, é em prol da nossa cura, em prol da nossa reconexão com a nossa verdadeira essência. A cura, eu vejo que é como um retorno à nossa verdadeira essência. É dessa cura que a gente tanto tem falado, sabe? Então, se lembrar disso, se lembrar que o desapego, ele está sendo, a morte, né, e o desapego, eles estão sendo em prol da nossa cura. Isso vai nos trazer estabilidade nessa onda encantada, porque o desafio, que é o tom lunar, ele traz estabilidade para o ciclo. E aí depois desse desafio, ele vai ser organizado pelo tom rítmico, e nessa onda encantada nós temos macaco rítmico azul. Então, esse processo de realizar a cura com as nossas mãos, ele vai ser organizado pela brincadeira. O macaco é a brincadeira, a ilusão e a magia. Então, a gente conseguir brincar, a gente conseguir acessar a nossa criança interior, fazer essa cura com leveza e amor, vai nos ajudar a organizar o desafio dessa onda e equilibrar as coisas também, sabe? Então, a leveza e a liberação da nossa criança é o que vai trazer equilíbrio nessa onda encantada. Para depois a gente conseguir manifestar as criações da águia. O tom planetário é o tom da manifestação e nessa onda nós temos águia planetária azul. Então a águia é a mente, a visão e o criar. E
é isso que a gente vai manifestar a partir desse conhecimento e cura organizados com leveza no macaco. A gente vai conseguir manifestar a nossa intenção aperfeiçoada com criações de águia. Então, assim, a águia, ela tem a visão de cima, né? Ela tem uma visão ampliada das coisas, ela já tem naturalmente uma visão planetária, e nessa onda encantada a águia aparece justamente no tom planetário. Então, isso, assim, com a nossa cura e organizada pela leveza do macaco, a gente vai manifestar criações de alguém que tem a visão ampliada, que tem uma percepção sensível da vida. E esse é o pulsar da primeira dimensão, então o pulsar da vida. E agora nós vamos para o pulsar da segunda dimensão, o pulsar dos sentidos. E nesse pulsar nós temos o tom elétrico, o tom ressonante e o tom espectral. O tom elétrico é o terceiro dia da onda encantada e é o tom do serviço. E nessa onda encantada nós temos estrela elétrica amarela. Então a nossa maneira de servir nessa onda e ativar o nosso ser em prol desse desapego, que é o propósito do ciclo, é a partir da estrela, que é a arte, a beleza e a elegância. Então, servir com elegância, servir através da nossa arte, e seja qual for a arte que você manifesta, sabe? Se conecte com essa arte, perceba que somos artistas e estamos a todo momento pintando a nossa realidade. Essa energia da estrela, também conseguir perceber o quanto a elegância ela é inerente a tudo que nos acontece. Se a gente consegue respirar e perceber cada momento com atenção, a gente percebe que todo momento tem uma beleza e uma elegância inerente, sabe? Então, que a gente consiga perceber isso ativando o nosso ser para um serviço também belo, um serviço artístico, e dessa maneira atingir o nosso propósito de desapegar e morrer para as nossas velhas capas. E esse serviço da estrela, ele é canalizado no tom ressonante. O tom ressonante é o tom que canaliza, que inspira. No tom ressonante, então, o serviço de estrela, ele é canalizado pelo humano. O humano ressonante amarelo. O humano é a sabedoria, a influência e o livre-arbítrio. Então, nos conectando com a nossa sabedoria inata, a gente vai conseguir canalizar esse serviço belo. Nós somos muito sábios enquanto seres humanos, só que a gente muitas vezes se esquece disso, se esquece que a gente pode escolher a cada momento, perceber os momentos com leveza mesmo, com arte, sabe? Perceber cada momento como uma pintura do divino, sabe? E a gente tem esse poder de escolher. Então, que a gente consiga se lembrar disso para poder canalizar o serviço da estrela. E aí, então, liberar esse serviço e essa canalização no tom espectral. Nessa onda encantada a gente tem guerreiro espectral amarelo, e o guerreiro é a inteligência, o questionamento e a força, né, a coragem. Então a gente vai conseguir liberar a nossa inteligência a partir desse serviço canalizado, desse serviço artístico canalizado com sabedoria. A gente vai liberar a nossa inteligência, liberar os questionamentos do nosso coração que nos ajudam a seguir em frente, sabe? Se questionar, assim, o que é importante para mim nesse momento, qual é o caminho que o meu coração está pulsando agora, sabe? Questionamentos nesse sentido são os questionamentos do guerreiro, porque são questionamentos que ajudam num processo evolutivo, num processo de seguir em frente, sabe? E enfim... Então, né, nesse pulsar a gente tem o serviço da arte canalizado pela sabedoria do humano para então ser liberado e dissolvido no guerreiro. Aí então vamos para o próximo pulsar, que é o pulsar da terceira dimensão, o pulsar da mente. E nesse pulsar nós temos o tom autoexistente, o tom galáctico e o tom cristal. O tom autoexistente é o tom que dá a forma. Qual é a forma de ação? Como eu trago para a forma esse serviço da estrela? Como eu dou forma a esse serviço? E nessa onda encantada a gente vai dar forma ao serviço belo e elegante da estrela a partir da purificação das nossas emoções, pois nessa onda nós temos a lua autoexistente vermelha. E a lua é isso, é a purificação das emoções, o fluxo, a água. Então nos conectar com a nossa água interior, com a nossa lua interior, que é a nossa emoção,
nos conectar com o nosso fluxo natural, sabe? E simplesmente fluir é o que vai nos ajudar a dar forma ao serviço da estrela. E depois, essa forma de ação ela vai ser integrada, ou seja, firmada assim no nosso corpo. A gente vai nos tornar inteiras e inteiros com essa forma de ação a partir da energia do caminhante do céu. Então nós temos o caminhante do céu galáctico vermelho, nos relembrando dos ensinamentos da onda encantada passada e nos ajudando a integrar essa forma fluida que foi manifesta na lua autoexistente. Então, a partir da exploração dos nossos espaços, a partir da integração do nosso corpo com o nosso espírito, a gente vai conseguir harmonizar essa forma de ação nessa onda encantada, para depois cooperar com o todo, cooperar com a vida, dedicar-se à vida no tom cristal, com sincronicidade, que é uma das palavras-chave da Terra. Então, nessa onda nós temos terra cristal vermelha. Então, a nossa maneira de cooperar com o todo é a partir da conexão com a nossa evolução, com a sincronicidade. E enfim, então, a forma de ação manifesta no tom autoexistente, e a nossa forma de ação é a partir da conexão com o nosso fluxo. E essa forma de ação é integrada pelo caminhante do céu, que é o explorador dos espaços internos e externos, e depois a gente coloca essa forma integrada a benefício do todo na energia da Terra. Então, que é a sincronicidade, a navegação e o evoluir. Então é isso, essa é a onda encantada do Enlaçador de Mundos. Um lindo ciclo para todos. Muito grata, em Lakesh.